Vivila, essa sua pergunta eu me fico fazendo desde 2006, eu diria até desde 2005. Como é que um governo envolvido em tantos escândalos, particularmente o escândalo do Mensalão, conseguia, inclusive, permanecer no próprio governo, sem ter alterado, e teve um momento que foi alterado, é bom a gente não esquecer. O episódio na CPI do Duda Mendonça, anunciando aquilo que é um crime, que ter recebido o pagamento em dólar do PT no exterior. Ou seja, o PT praticou crime eleitoral, crime contra crime fiscal contra a Receita brasileira, ou seja, toda sorte de ilicitudes ali foram ditas, e naquele momento o governo tremeu muito, porque caiu para muito baixo sua popularidade. Foi um momento difícil do governo. Mas recuperou-se ali, e como a economia começou a se recuperar em 2005, do ponto de vista da estabilidade, superação dos problemas da vulnerabilidade externa e a propaganda, o marketing governamental, algumas conquistas importantes, pelo menos dos assalariados em mais baixa renda, que começaram a receber aumentos acima da inflação. Esse é um ponto que se tem que se dar ao governo Lula, é verdade, e isso ampliou a sua popularidade. E o que ocorreu no Brasil, infelizmente, a velha tese que pensávamos superada, do ademarismo, do malufismo, de que rouba mas faz. Era um governo envolvido em toda sorte de corrupção, de imoralidade, um processo de degradação da própria ética, eu diria, da perda de valores da sociedade brasileira, desmoralização da atividade política, do Congresso Nacional, momento muito difícil, que ainda temos hoje consequências concretas disso. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito difícil, de baixa autoestima, de pouca afirmação de valores importantes, e a falta de crítica, uma oposição que, em sua grande maioria, defende a política econômica do governo, invade esse campo que muitas vezes não é bem ocupado até pelos próprios representantes do governo, que fazem mais crítica do que até alguns setores oposicionistas a essa política econômica coordenada e ditada, enfim, pelo Banco Central, pela equipe econômica do Banco Central, com certazinha contradição hoje com o Ministério da Fazenda, mas muito pequena, prevalência total do Banco Central. Pois bem, essa pergunta eu fico me fazendo desde aquele momento: como é que um governo desse manteve-se? Como é que um governo com esse nível de denúncia teve a capacidade de se manter, aumentar sua popularidade e ser vitorioso? É a tese, aquela velha tese que eu pensava que estaria superada no Brasil, do ademarismo, da mais moderna, do malufismo, e agora do lulopetismo. O governo pode roubar, o governo pode não ter nenhuma limitação moral, ética, mas se o governo tem popularidade, está tudo muito bem. Se vai conduzindo bem a economia, se consegue atender a todos os interesses econômicos envolvidos, ou a todas as classes, e o governo Lula foi pródigo em saber fazer um estado novismo no próprio governo, fazendo com que lá convivessem as várias contradições que existem na sociedade, mas que ficavam no âmbito do próprio governo, e Lula arbitrando quando arbitrava, ou quando não empurrava com a barriga. Empurrou com a barriga tanto que agora não pôde. O caso da Marina é um exemplo típico, era algo que convivia dentro do governo com um interesse contraditório lá, e sendo resolvido por arbitragens constantes, e agora não deu. Primeiro sinal de crise, com o problema dos alimentos, processos de carestia que começa a surgir na economia brasileira. O governo fez uma opção clara de mandar o ambientalismo embora, e a opção pelos predadores da agricultura e do atendimento ao agronegócio. Então, o capitalismo, inclusive predador, não apenas da nossa floresta, independente de qualquer limite ou restrição que a questão ambiental possa colocar na pura e simples exploração capitalista, industrial ou do setor primário, na agricultura, na pecuária. Também esse quadro do governo Lula ser reeleito traz essa perplexidade que é sua,
mas que é minha também. Eu acredito que de uma grande parcela da população brasileira. Realmente é inexplicável. O Brasil vai ter que ficar sempre pagando esse preço, como paga sempre os nossos conterrâneos de São Paulo, preços do ademarismo e do malufismo. O Brasil vai daqui para frente, sem nenhuma dúvida, também pagar o preço de uma eleição e reeleição do lulopetismo.